como eu estava falando, queridos, que você possa sair desse lugar marcado pela palavra do Senhor, porque é isso que o Senhor deseja fazer com cada um de nós. Todas as vezes que nós nos reunimos, Deus ele tem essa responsabilidade de falar com a sua igreja, e é isso que Deus quer fazer com cada um de nós, é falar comigo, é falar com você. E meus irmãos, não sei se todos sabem, mas esse mês nós estamos falando sobre um tema, né, que eu vejo como algo tão importante, que é o ir de fazer discípulos. Eu queria que a Teca, a Stephanie, né, colocasse para nós aí a base bíblica que nós estamos usando, que é Mateus, capítulo 28, versículo 19 e o versículo 20. Nós vamos estar lendo na versão NVI. Está falando assim, queridos: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Meus irmãos, enquanto eu estava meditando nessa base bíblica e falando com Deus, pedindo a Deus revelação, pedindo a Deus que Deus ele me instruísse, que Deus falasse algo ao meu coração. Deus ele colocou algumas coisas no meu coração que nessa noite eu quero estar compartilhando com os irmãos. São 3 pontos que eu assim, enquanto eu estava meditando, Deus ele falou de uma forma muito, muito forte comigo. E eu anotei aqui e eu queria estar passando para os irmãos. Eu acredito que vai ser muito importante para a vida de cada um nessa noite. Amém, meus irmãos? E a primeira coisa que eu quero pontuar aqui é que nós precisamos treinar sucessores. Eu e você, como discípulos de Cristo, nós precisamos aplicar na nossa vida aquilo que aquele versículo está dizendo: o ide e fazei discípulos de todas as nações. Então esse é o meu e esse é o seu papel como discípulos de Jesus. Eu acredito que eu estou diante de discípulos de Cristo. Eu não estou diante de seguidores de Cristo, mas eu estou diante de homens e mulheres que assumiram o compromisso de serem discípulos de Jesus. Meus irmãos, o discípulo, ele é aquele que aprende, ele é aquele que se coloca debaixo de alguém para aprender. O discípulo, ele é aquele que está disposto a aprender. O seu coração deseja aprender. Já o seguidor não, o seguidor é aquele que ele não tem compromisso. Ele vem no culto quando ele quer, ele lê a Bíblia quando ele quer, ou melhor, ele vem na igreja quando ele está precisando. Eu estou precisando de uma cura, então eu vou na igreja porque eu vou pedir para o pastor orar por mim. Eu estou precisando que paga a minha conta de luz, então eu vou na igreja pedir para a igreja pagar a minha conta de luz. Então o seguidor, ele faz isso. O seguidor, ele se preocupa em buscar a Deus só no momento de dificuldade, no momento que as coisas estão difíceis. Então ele se preocupa em ir até Jesus. Nós vamos ver, a palavra de Deus nos mostra muito claro que Jesus, quando ele fez aquela multiplicação dos pães, uma multidão passou a acompanhar Cristo. Uma multidão passou a acompanhar Jesus. Quando eles viram que Jesus era alguém que curava, quando eles viram que Jesus era alguém que fazia milagres, quando eles viram que Jesus era alguém que ressuscitava mortos, eles começaram a seguir a Jesus, mas sem compromisso. Mas o discípulo, ele tem esse papel fundamental de estar lado a lado, aprendendo. Então nós temos essa responsabilidade de treinar sucessores, porque todos nós temos um ministério. Todos nós temos um ministério. Talvez você não saiba ainda qual é o seu ministério, mas você tem um ministério. Você foi chamado.
O discípulo ele foi chamado para fazer aquilo. Ó. Põe o 28, ô Teca. Portanto, vão e façam discípulos. Esse é o ministério do discípulo. Aqueles que assumiram esse compromisso com Cristo, eles têm essa responsabilidade de fazer discípulos de todas as nações. Meus irmãos, essa é a minha e a sua responsabilidade. Nós que somos discípulos de Cristo. Então, meus irmãos, a Bíblia, desde o início, ela nos mostra a importância de treinar alguém para ser seu sucessor. Nós vamos ver, a Bíblia está sempre nos mostrando alguns homens que tiveram de instruir outros homens. Não pense que você sozinho vai conseguir fazer muita coisa, porque nós dependemos de pessoas, porque são pessoas que nos ajudam. Imagina esse lugar, se não tivesse aqui alguém limpando esse lugar, deixando esse lugar cheiroso, um ambiente limpo, agradável, eu tenho toda certeza que nós não estaríamos aqui, porque a sujeira estava tomando conta desse lugar. Imagina só o pastor responsável de cuidar, de limpar essa igreja, de fazer tantas coisas. Então, eu quero que você entenda que nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de pessoas para nos ajudar na obra, no ministério que o Senhor nos deu. Então, é necessário que nós possamos estar treinando essas pessoas. Escolher primeiramente pessoas e estar treinando elas. E muitas das vezes não somos nós que escolhemos, mas muitas das vezes é o próprio Deus quem seleciona alguém e fala: olha, unja fulano, porque eu quero que você instrua ele no ministério. Nós vamos ver aqui, queridos, Elias ele tinha um sucessor. O sucessor de Elias era Eliseu. Olha só o que a Bíblia fala. 1 Reis, capítulo 19, versículo 15. Versículo 15 e o versículo 16. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei de Arã. Versículo 16. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder você como profeta. Então nós vemos, queridos, que o próprio Deus selecionou Eliseu para ser o sucessor de Elias. Aí eu queria que a Teca fosse um pouquinho mais à frente aí, versículo 19. Versículo 19, olha o que fala. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava orando com 12 parelhas de bois, e conduzindo a 12ª parelha, Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. Versículo 21. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de Ará para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Então nós vemos que a Bíblia, desde o início, ela está mostrando para mim e para você que nós precisamos ter auxiliares, pessoas que vão nos auxiliar no ministério, pessoas que vão nos auxiliar naquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Nós precisamos de pessoas, irmãos. Nós precisamos entender que nós precisamos de pessoas. Nós precisamos treinar pessoas que vão nos suceder. Porque se o pastor Rogério, ele não treinar alguém aqui para o suceder, porque ele não sabe o que vai acontecer com ele amanhã. Ele não sabe se Deus tem algo para ele fora de Itupeva, fora do Brasil. Ele não sabe. E quem é o sucessor do pastor Rogério? Pode ser eu, pode ser você. Então nós precisamos estar
preparados. Nós precisamos fazer o quê? Grudar no pastor Rogério e dizer: pastor, eu quero andar com você, eu quero estar lado a lado com você, eu quero estar ao teu lado. Nós precisamos fazer isso. Então a Bíblia está nos mostrando que nós precisamos treinar sucessores. Mais à frente, queridos, nós vamos ver Eliseu, esse que Elias ungiu para ser o seu sucessor. Elias partiu numa carruagem de fogo, todos conhecem a história, e a Bíblia fala que Eliseu assumiu o ministério de Elias, o ministério profético. E a Bíblia fala que Eliseu, ele tinha também um ajudante, alguém que o auxiliava, que era Geazi. 2 Reis, capítulo 5, versículo 20, ô Teca. Olha só a primeira parte do versículo, o que fala? Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou. Até aqui, queridos. Nós poderíamos ler o versículo inteiro, mas eu quero só chamar a sua atenção, mostrar para você que todos aqueles que assumiram o ministério, eles tiveram de treinar alguém. Então nós vamos ver aqui, Eliseu tinha também Geazi. Mais à frente, embora todos conheçam a história, sabem que esse auxiliar de Eliseu deixou a ambição falar mais alto, foi enganado pela ambição. Isso é muito perigoso, isso é muito sério. Aí mais à frente nós vamos ver Moisés, queridos. Moisés também levantou um sucessor. Quem foi o sucessor de Moisés? Josué. Olha o que a Bíblia vai dizer para mim e para você. Em Êxodo capítulo 33, versículo 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Então veja que Josué não se afastava da tenda. Enquanto Moisés estava buscando ali a Deus, a Bíblia fala que Josué, o seu auxiliar, estava ali, aos pés da tenda, orando também. Então Josué, ele fez aquilo que via Moisés fazendo. E nós vimos que Moisés partiu, mas Josué assumiu o ministério de Moisés. Josué teve a responsabilidade de conduzir aquele povo para uma terra que emana leite e mel, porque todos nós aqui sabemos que Deus deu essa responsabilidade a Moisés de conduzir esse povo, o povo que estava sendo escravizado no Egito. A Bíblia fala que Deus libertou esse povo com a mão forte, com a mão poderosa, porque é assim que Deus age, e Deus tira esse povo das garras do inimigo, das garras de Faraó, que estava prendendo esse povo, escravizando esse povo. E a Bíblia fala que Deus levanta esse homem Moisés e fala para Moisés: Moisés, liberta o meu povo, porque eu quero ver esse povo numa terra que emana leite e mel. Conduza Moisés esse povo para essa terra. E a Bíblia fala que no decorrer dessa jornada, dessa caminhada, o povo, pela rebeldia, eles ficaram muitos anos, eu não sei exatamente a quantidade de anos, mas eles ficaram rodando ali no deserto. Então Moisés não conseguiu conduzir esse povo à terra que emana leite e mel. Mas a Bíblia fala que Moisés preparou um sucessor. A Bíblia fala que Moisés preparou alguém para assumir no seu lugar, que foi Josué. Imagina se Moisés não tivesse preparado alguém. Imagina se Moisés não tivesse preparado alguém. Será que aquele povo iria chegar na terra prometida? Certamente iria, queridos, mas eu quero que você entenda a importância do treinamento, de você treinar alguém para estar sendo o seu sucessor. É muito importante, nós precisamos estar muito atentos a isso. Precisamos ter esse cuidado de treinar alguém para nos suceder. Uma outra coisa, o próprio João Batista.
Tem vários homens que eu poderia usar vários exemplos, mas eu vou, para nós ganharmos tempo, vou adiantar um pouquinho. João Batista, ele também tinha os seus discípulos. Olha em Lucas capítulo 7, versículo 18. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas, chamando 2 deles. Até aqui, queridos, está um pouquinho fora de contexto, mas o que eu quero que você entenda é que todos esses homens tinham alguém que ele estava treinando. Então, João Batista, ele também tinha discípulos. Ele tinha alguém que ele estava instruindo, ele estava gerando como sucessor para assumir. Meus irmãos, e nós vimos que todos esses homens entenderam a importância de ter sucessores. Ou seja, alguém que vai dar continuidade no seu ministério. O próprio Jesus, quando ele iniciou o seu ministério, ele teve também esse cuidado de separar para si 12 homens. Eram homens bem instruídos? Não, eram pescadores, homens que não tinham tanta cultura. Mas a Bíblia fala que Jesus separou 12 homens, porque o próprio Jesus sabia da importância de ter sucessores. A Bíblia fala que Jesus separou esses 12 homens e os instruiu, para que eles pudessem dar continuidade ao ministério de Jesus. E foi isso que aconteceu. Todos nós sabemos que o Senhor Jesus, quando ele foi crucificado na cruz, a Bíblia fala que ao 3º dia ele ressuscitou e aparece aos discípulos. E ele aparecendo aos discípulos, ele instrui os discípulos. Então nós vemos que o próprio Jesus selecionou 12 para estar com ele. Então nós precisamos entender a importância de termos alguém que vai nos suceder. Precisamos ter esse cuidado. Nós que somos discípulos de Cristo, nós precisamos entender que Jesus nos chamou para viver algo, que é o quê? Ide fazer discípulos. E quando nós fizermos esses discípulos, nós precisamos treiná-los, nós precisamos fazer com que eles aprendam aquilo que nós estamos fazendo. É uma responsabilidade nossa treinar. É responsabilidade do Silvio, que está caminhando lado a lado com o Vanderlei, instruir o Vanderlei nos caminhos do Senhor, mostrar para o Vanderlei: olha, Vanderlei, a importância de servir a Deus, mostrar para o Vanderlei a importância de ter um coração generoso, de viver em temor diante de Deus. É papel meu e seu fazer isso, porque nós somos discípulos, nós já aprendemos o caminho. Então nós precisamos agora fazer o quê? Fazer discípulos, fazer aquilo que o Senhor nos mandou. Isso praticamente é um mandamento, queridos. Jesus falou para os seus: ide fazei discípulos. Foi isso que Jesus nos mandou fazer, e nós precisamos entender isso. Precisamos compreender a importância de termos sucessores. Então, meus irmãos, o Senhor, ele mexeu muito forte comigo, quando eu estava meditando a respeito de sucessores, porque quando eu olhei para a palavra de Deus, eu vi que os grandes profetas, os grandes homens de Deus, eles tinham alguém que os auxiliava, os ajudava no ministério, na obra de Deus. Então é muito importante nós termos alguém para nos auxiliar. Nós não vamos conseguir fazer a obra de Deus sozinho. Nós precisamos de homens para nos auxiliar. Precisamos compreender isso, que é importante demais termos sucessores. Uma outra coisa que me chamou a atenção, e eu anotei aqui, é o ide fazer discípulos de todas as nações. Jesus está dizendo aqui: fazei discípulos de todas as nações. Sabe qual que é o grande problema, meus irmãos? É que muitas das vezes nós queremos fazer discípulos para nós. Muitas das vezes nós queremos fazer discípulos para nós, é isso. Não, o meu discípulo, ele não sai de perto de mim.
o meu discípulo ele não vai viajar. O meu discípulo ele não vai visitar aquela igreja. O meu discípulo ele não vai andar com o Silvano. Ele vai ficar comigo, porque afinal de contas ele é meu discípulo. Mas nós precisamos entender que Jesus está dizendo: fazei discípulos de todas as nações. Então o discípulo não é meu, o discípulo não é seu, mas nós estamos fazendo discípulo para as nações. Quando nós vemos aqui o nosso pastor nos motivando, nos exortando a ir fazer discípulo, nós compreendemos que ele não está preso a nenhum discípulo. Pelo contrário, ele entendeu que é necessário fazer discípulo. É necessário lançar os discípulos às nações, porque foi isso que Jesus nos pediu. E nós temos visto igrejas que têm segurado os seus discípulos, os membros. O membro quer ir visitar uma outra igreja e ele não permite. Que absurdo, né, Sara? Então nós temos visto muitas igrejas que têm feito discípulos para si. Por quê? Qual que é a preocupação da igreja? Se os discípulos que nós estamos gerando aqui, se eles começarem a ir pelas nações, a igreja vai ficar vazia. Então é mais fácil segurar eles aqui, porque a igreja vai ficar gigante, ao ponto de nós termos de construir mais templos maiores. Essa é a preocupação de muitas igrejas. Essa é a preocupação de muitas igrejas. Igrejas que estão gerando discípulos para si. Mas nessa noite, eu e você, nós estamos aqui para entender que nós não podemos gerar discípulos para nós, mas nós precisamos gerar discípulos para as nações, porque é as nações que precisam de discípulos. As nações precisam de homens e mulheres preparados, homens e mulheres cheios de Deus, cheios da unção para viver aquilo que Deus chamou eles para fazer, e eles vão fazer outros discípulos. Foi para isso que Jesus nos chamou. É para isso que nós temos, é isso que nós temos de fazer discípulo das nações, porque é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Então, meu irmão, saiba de uma coisa: não faça discípulo para você, não faça discípulo para você, mas faça discípulo para as nações. Não se prenda a discípulo, não se prenda a evangelista, não se prenda a pastor, não se prenda a ninguém. Porque se você estiver preso no pastor, sabe o que vai acontecer? Deus vai chamar o pastor para ir para a África, como é isso que Deus tem colocado no coração dele. E sabe o que vai acontecer? Aqueles que estão presos no pastor vão arrumar briga com o pastor. Não, você não vai. Se você for, eu não venho mais nessa igreja. Então não se prenda, meus irmãos. Nós não podemos nos prender a homens. Não podemos nos prender a homens. Nós devemos sim honrá-los. Nós devemos sim respeitá-los. É o nosso papel honrar os nossos pastores. É o nosso papel honrar aqueles que cuidam de nós. É nosso papel, irmãos, honrá-los, mas nunca colocar o nosso coração neles, nunca nos prender a eles. Nós vamos ver aqui uma passagem onde o próprio Pedro está preso a Jesus. E quando Jesus começa a falar para Pedro, para os discípulos, que ele iria ser crucificado, olha o que Pedro fala, queridos. Mateus capítulo 16, versículo 21 até o 23. Olha o que Pedro fala para Jesus. Versículo 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Versículo 22, olha o que Pedro fala. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá.
Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Nós não podemos colocar o nosso coração em homens, nós não podemos nos prender a homens, porque se nós nos prendemos a homens, nós vamos fazer como Pedro fez. Pedro estava preso a Cristo, ele estava apegado a Cristo, ele não sabia o que fazer sem Cristo. Então nós precisamos compreender, precisamos entender que isso é muito importante, isso é muito sério que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite. Não podemos estar com o nosso coração preso a ninguém. Eu não posso estar com o meu coração preso na minha esposa. Temos de tomar esse cuidado, porque o apego faz com que a gente não viva aquilo que Deus tem para nós. Se eu estiver preso nos meus filhos, eu jamais vou os abandonar para fazer aquilo que o Senhor está me chamando para fazer. Se eu estiver preso na minha esposa, eu jamais vou abandoná-la, deixá-la em casa para ir fazer a obra de Deus. Então nós precisamos entender que não podemos estar com o nosso coração preso a pessoas. Essa semana aconteceu algo interessante. Nosso amado Silvio está trabalhando comigo, né, juntamente comigo. E é uma alegria trabalhar com esse cara. Olha, que honra poder trabalhar do lado desse cara. E eu estava até falando para minha esposa, né, o respeito que ele tem por mim, o cuidado que ele tem por mim, isso é muito lindo. Estou falando isso não é porque eu estou diante do Silvio não, mas a gente percebe o cuidado, a honra, o respeito. E ele sempre, a gente está trabalhando ali, ele chega falando: ô pastor, mantém esse hábito de me chamar de pastor. E as pessoas ouvem, as pessoas que estão próximas ali, elas ouvem. E uma senhora veio me questionar: você é pastor? Eu falei: ô minha querida, pela graça de Deus eu sou. Não parece, né? Mas eu sou, querida. E daí ela falou para mim assim: mas o que faz um pastor? O que um pastor faz? Eu falei: olha, um pastor ele serve. Um pastor ele abandona a sua casa, abandona a sua família. Um pastor ele gasta o seu tempo, gasta o seu carro, gasta o seu dinheiro. Ela falou: é assim? Eu falei: é. Mas por que a gente vê tantos pastores ricos? Eu falei para ele: olha, eu estou falando para você de um pastor sério. Um pastor sério, ele vive dessa forma. Ele vive para servir. Ele vive para procurar servir as pessoas. Esse é o papel de um pastor. Então eu estava falando para ela e ela não entendeu, porque na cabeça das pessoas, elas entendem que o pastor é alguém próspero, é alguém que conquistou mansões, carros. E quando eu falei isso para ela teve um espanto, porque na cabeça dela, ser pastor é isso. Ela não entendia que ser pastor é servir. Ela não entendia isso. Então, outro dia também, numa segunda-feira, tem um irmão aí que ele frequenta uma outra igreja. Daí a gente foi fazer um serviço e ele falou: você é pastor? Vendo o abençoado falando aí, né? Daí eu falei assim: sou. Aí ele fez tipo assim um gesto de reverência, né? Aí eu falei: ô meu querido, olha, não muda nada entre eu e você, a não ser o fato de eu servir mais ainda, de eu me dispor a servir mais ainda. Ele falou: olha, sabe o que é? É que eu tenho tanto zelo pelos homens de Deus, aqueles que se preocupam com vidas. Ele estava falando isso para mim, eu achei bonito a atitude dele. Ele falou: olha, quando eu vejo um líder de célula, eu tenho o maior respeito pelo líder de célula, porque ele cuida de vida. Eu sei o quanto que é difícil cuidar de vida. Aí eu entendi a atitude dele. Ele não quis me reverenciar, mas ele fez um gesto de brincadeira. Tipo, ele
fez aquele gesto de brincadeira, mas eu entendi a brincadeira dele. Mas é isso, queridos. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela é muito passageira, ela passa muito rápido. E o que nós vamos fazer com a nossa vida? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Será que a nossa vida está sendo gasta em prol do reino de Deus? Será que eu e você, nós estamos gastando a nossa vida em favor do reino? Ou nós estamos apenas usando a nossa vida para acumular bens nessa terra? Será que foi para isso que Jesus nos chamou? Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver homens que abandonaram tudo. Nós lemos, nós vimos que Eliseu, ele quebrou ali a sua carruagem, fez ali uma espécie de um churrasco ali. Então nós vemos, queridos, que nós precisamos nos dispor a servir pessoas. O Evangelho é isso, o Evangelho é servir. O Evangelho é se dispor pelo próximo. O Evangelho é deixar de lado as coisas desse mundo. É muitas das vezes deixar os nossos filhos, pessoas que nós amamos, em casa. O Evangelho é isso. Então nós precisamos compreender que quando o Senhor nos chama para fazer discípulos, há uma responsabilidade muito grande. Há uma responsabilidade de servirmos pessoas, porque é para isso que Ele nos chama, e de fazer discípulos de todas as nações. Então precisamos compreender, precisamos entender que quando o Senhor nos chama para fazer discípulo, nós vamos passar por tudo isso. E além do mais, o discípulo não vai ser nosso. Nós vamos gastar a nossa vida, Rosa. Nós vamos abandonar, muitas das vezes, deixar de lado os nossos entes queridos. E muitas das vezes o discípulo não vai ser nosso, porque Jesus está dizendo que o discípulo é das nações. E nós precisamos entender isso. Muitas das vezes nós vamos investir tempo em pessoas, para que Ele possa ir pelas nações. É para isso que o Senhor nos chama. E uma outra coisa, queridos, uma outra coisa que eu pontuei aqui, é o apego às coisas. Eu tenho visto homens que têm entendido esse ide de Jesus. Ele compreendeu a importância de ir anunciar o Evangelho, de fazer discípulo. Mas, meus irmãos, o apego às coisas tem feito com que muitos homens não vivam esse ide de Jesus, porque está apegado ao seu bairro, apegado à sua cidade, apegado ao seu país, apegado a pessoas, apegado ao seu carro, apegado ao seu emprego. Muitos homens têm sido impedidos de viver esse ide de Jesus, porque estão com o seu coração apegado em coisas. Se o nosso coração estiver apegado em coisas, nós não vamos conseguir aplicar na nossa vida esse ide de Jesus. Então nós precisamos compreender isso, irmãos. Muitas pessoas entendem o ide de Jesus, e quando é falado sobre esse ide de Jesus, elas são confrontadas, mas quando elas se deparam com o que tem de renunciar, elas deixam de aplicar na sua vida aquilo que elas aprenderam referente ao ide. Elas deixam de lado.
e se frustram, vivem uma vida frustrada. Porque é isso, aqueles que estão em Cristo, aqueles que entendem a importância do Evangelho, aqueles que entendem o chamado de Jesus, quando não aplicam na sua vida, vivem frustrados, vivem decepcionados com coisas, vivem uma vida sem prazer, porque é isso que acontece. Então o apego a coisas tem impedido muitos homens e mulheres de viver o chamado de Deus. Muitos por medo não têm encarado o ide de Jesus. Foi o que aconteceu com Jonas. Todos aqui lembram a história do Jonas, do profeta Jonas. Deus falou para Jonas: vai a Nínive e prega para aquela cidade, prega arrependimento para eles. O que Jonas fez? Eu não vou lá não. Quis fugir de Deus e partiu para uma outra cidade. E nós sabemos da consequência, o que esse profeta passou, por não obedecer a Deus, por não querer obedecer o direcionamento de Deus. Então existem homens e mulheres que o Senhor tem queimado o coração, o Senhor tem ardido no coração de cada um, para viver esse chamado, porque o discípulo ele tem esse arder no coração, esse desejo de fazer algo para o Senhor, mas o grande problema é o apego. O apego às coisas tem feito com que muitos homens sejam paralisados, muitos homens sejam impedidos de viver o chamado de Deus. Então nós precisamos estar muito atentos, queridos, muito atentos àquilo que o Senhor está falando para nós nessa noite. Não podemos colocar o nosso coração em nada, não podemos nos apegar a nada. O nosso coração precisa estar livre. O nosso coração precisa estar liberto de coisas, de pessoas. Se o nosso coração não estiver liberto de pessoas e de coisas, vai ser muito difícil nós colocarmos em prática o ide de Jesus, porque para nós aplicarmos o ide de Jesus vai ser necessário nós renunciarmos coisas que para nós é difícil de renunciar. Imagina, irmãos, alguém que nasceu em Itupeva, foi criado em Itupeva, ama essa cidade, conhece todo mundo, só falta ser vereador, e do nada ele entender esse chamado, e Deus falar para ele: olha, é com você, camarada, é com você que eu tenho um compromisso, e eu quero usar você para ganhar muitas vidas. Muitos homens têm vivido uma vida frustrada, queridos, porque não têm colocado em prática o ide de Jesus. Isso é frustrante para qualquer homem, para qualquer mulher. Eu não sei, talvez você está aqui nessa noite e por diversas vezes já foi confrontado por Deus referente a esse ide, e você está relutando. Você está relutando como Jonas relutou. Esse é o momento, queridos. Esse é o momento, se você está aqui nessa noite, ouvindo a palavra do Senhor, e o Senhor por diversas vezes falou ao teu coração sobre o ide. Você precisa ir fazer discípulo de todas as nações. Quantas vezes o Senhor falou ao teu coração sobre ir anunciar o reino de Deus, e muitas das vezes você, por conta do apego a coisas, por causa do medo, você tem deixado de lado o ide de Jesus, e tem vivido uma vida frustrado. Isso é muito sério, meus irmãos. Jesus só chama discípulos. Essa incumbência é para discípulos.
Foi para os 12 que ele falou, não foi para a multidão. Não foi para a multidão, mas foi para discípulo. E o discípulo conhece a voz do seu mestre. O discípulo, ele sabe quando é o mestre falando ao seu ouvido. Oh Deus! Eu creio que nessa noite, meus irmãos, Deus está falando com pessoas nesse lugar. Pessoas estão sendo tocadas por Deus, porque eles conhecem a voz do Mestre. E o Mestre está falando ao coração, está despertando muitos homens e mulheres, porque muitos homens e mulheres têm estado prostrados, porque estão decepcionados, estão frustrados. Mas nessa noite Deus, Ele desperta homens e mulheres para viver o ID dEle, e de fazer discípulos de todas as nações. Foi para isso que o Senhor nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos nomeou, para que nós pudéssemos dar muitos frutos. Foi para isso que Ele nos chamou. E nessa noite nós precisamos estar atento à voz do Senhor nessa noite. Esteja atento àquilo que o Senhor está falando ao teu coração. Desapegue de coisas, desapegue de pessoas. É necessário, queridos. Eu sempre conto que quando eu tirei coisas do meu coração, eu era um homem preso a tantas coisas. Eu era preso a tantas coisas. E o dia que eu entendi que eu precisava me desprender daquelas coisas, quando eu entendi, a minha vida começou a deslanchar, espiritualmente falando, porque até então eu estava frustrado, uma vida toda bagunçada. Mas aquele cara é o culpado. Aquele cara é o culpado. Eu lembro como se fosse hoje, o dia que ele sentou comigo na minha casa, sentados ali na mesa. Ele falou para mim: cara, você está acumulando tantas coisas, mas para quem? Para quê? Para deixar os seus filhos brigando? Porque é isso que acontece. E ele usou um exemplo se eu não me engano, acho que era um tio dele. Então, irmãos, nós precisamos entender que o nosso coração não pode estar preso a coisas. Nós só vamos deslanchar, nós só vamos avançar quando o nosso coração estiver desprendido. Nós precisamos orar ao Senhor: Senhor, desprende o meu coração de coisas. É isso que nós temos de fazer. Porque essa é uma tática que o adversário, o inimigo, ele usa para impedir homens e mulheres de viver o seu chamado, de viver o ID de Jesus. Ele tem prendido muitos homens e mulheres, homens preciosos, homens com um potencial imenso. E ele tem feito com que esses homens vivam presos às coisas, buscando coisas. Nós precisamos despertar para pôr em prática o ID de Jesus. Esses dias cheguei em casa numa correria, saí do trabalho, uma correria, e estava
tomando um banho. Não estava reclamando de maneira alguma. E uma coisa que o Senhor confortou o meu coração foi quando eu lembrei que a minha vida está sendo gasta em favor do reino de Deus, em prol do reino de Deus. E eu falei: Senhor, gasta mais. Eu quero ter a minha vida gasta pelo Senhor. Porque é muito precioso, queridos. É muito precioso cuidar de vidas. Muitas das vezes não vão corresponder, mas sempre vai ter aquele que vai corresponder. Isso é gratificante. Você olhar para uma família que outrora estava com a vida destruída, e você vê que você, com uma pequena atitude, você contribuiu para que aquela vida fosse transformada, fosse mudada. Isso é gratificante. Eu acredito que isso seja o que conforta um pastor, porque é muito desafiador a vida de pastor, queridos, mas é gratificante. Então nós precisamos, irmãos, compreender isso. Precisamos estar muito atentos e compreender o ide de Jesus. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Entenda, esse ide é para discípulos. Se você é discípulo, e eu creio que todos aqui são discípulos de Cristo, esse ide é para mim e para você. Amém, queridos? Então nessa noite, queridos, nós aprendemos que nós precisamos estar treinando sucessores. Aprendemos também que nós não podemos fazer discípulos para nós, mas os discípulos é para as nações. E nós também aprendemos que nós não podemos nos apegar a eles, não podemos nos apegar a pessoas, não podemos nos apegar a coisas. Que nessa noite você possa voltar para sua casa entendendo que você precisa fazer discípulo, que você precisa ter pessoas que vão dar continuidade no seu ministério. Porque eu creio que o Senhor tem grandes coisas para cada um nessa noite. Eu creio que nós vamos viver muitas coisas. O Senhor tem muitas coisas para realizar no nosso meio. Então nós precisamos ter sucessores. Precisamos desenvolver discípulos para as nações. Amém, queridos? Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Sabe, meu irmão, eu não sei a forma que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como você entrou por essa porta. Eu não sei o que queima o teu coração. Talvez o teu coração esteja queimando por vidas. Talvez você entenda o ide de Jesus. Mas talvez as coisas tenham te prendido, tenham impedido você de viver esse chamado.
Mas nessa noite, o Senhor desperta o teu coração para que você se posicione, para que você possa viver esse chamado. O Senhor te encoraja nessa noite, desperta você para que você possa viver aquilo que Ele tem para você. Não permita estar prostrado, estar paralisado, porque nessa noite o Senhor, Ele pega na sua mão e te levanta, e te encoraja, te ajuda para que você possa viver esse chamado, porque o Senhor conhece os seus, e Ele sabe de cada um, sabe da necessidade de cada um. Então não fique prostrado, não fique paralisado, mas seja nessa noite despertado pelo Senhor para viver tudo aquilo que Ele tem para você, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Pai querido, nessa noite a Tua palavra foi ministrada nesse lugar, Pai. E existem muitos homens e mulheres que são Teus, que são um povo que foi separado, que foi escolhido pelo Senhor. Pai, nessa noite eu oro, meu Deus, para que o Senhor os encoraje, os fortaleça, os ajude, para que eles possam viver esse chamado do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo. Nós oramos nessa noite por um despertar, meu Deus, que o teu povo seja despertado para viver o ID do Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Nós oramos nessa noite, meu Deus, por um despertar da tua igreja, em nome de Jesus, que a obra do Senhor avance, que a obra do Senhor prevaleça, meu Deus, em nome de Jesus. Nós oramos e no nome de Jesus repreendemos no poder e na autoridade do nome de Jesus tudo, meu Deus, que tem prendido essa vida, tudo aquilo que tem prendido esse homem e essa mulher de viver o seu chamado. Nessa noite nós repreendemos esse mal no nome de Jesus e declaramos libertação, declaramos o teu povo livre para que eles possam viver o chamado do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que nós possamos ver o teu povo avançando, que nós possamos ver esse povo, meu Deus, avançando rumo, meu Deus, Senhor, as nações, em nome de Jesus. Nós oramos, meu Deus, oramos e declaramos, meu Deus, que a CCPA é uma igreja das nações, é uma igreja, meu Deus, aonde, meu Deus, as nações receberão cada um, em nome de Jesus de Nazaré. Nós oramos e colocamos esse povo diante do Senhor, meu Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Te louvamos, Senhor. Te louvamos e te agradecemos. Obrigado, Senhor, pelo teu agir. Obrigado pelo teu mover. É o Senhor quem faz. A honra e a glória é do Senhor. Eu tenho toda a certeza que nessa noite o Senhor falou aos corações, o Senhor tocou em homens e mulheres, porque tu és um Deus vivo, um Deus que fala ao íntimo de cada um, meu Deus. E o Senhor tem ministrado, tem falado ao íntimo de cada homem e de cada mulher nessa noite. Por isso eu te louvo, por isso eu te agradeço, no nome de Jesus de Nazaré. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu só posso ir até aqui, queridos. Eu só posso ir até aqui. Foi isso que o Senhor, Ele colocou no meu coração, e eu acredito que isso foi o suficiente para falar ao meu e ao seu coração. Então que nós possamos voltar para as nossas casas com esse entendimento, compreendendo a importância de fazermos discípulos, de termos sucessores. Amém? Curva sua cabeça. Senhor nosso Deus,
Te louvamos, Pai, continuamos aqui te louvando, Pai. Senhor, eu oro, meu Deus. Eu oro por esse homem, Pai, eu oro por essa mulher, Pai. Meu Deus, que nessa noite, Pai, está diante do Senhor com o seu coração quebrantado. Entendeu aquilo que o Senhor falou ao coração dela, Pai. Ajuda ela, Senhor. Ajuda ela. Ajuda ela nessa noite, Pai. Desperta ela para viver o teu chamado, Deus. Fala com ela, Espírito Santo. Continua ministrando o coração dela. Leva ela de volta para casa e fala o coração dela, coisas mais profundas, que ela possa entender ainda mais o que o Senhor tem para a vida dela, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Quais são os recados, pastor? Não tem? Glória a Deus. Então, meus irmãos, estenda suas mãos, deixa eu te abençoar. Que a bênção poderosa e maravilhosa do nosso Deus esteja sobre a tua vida, esteja sobre a tua casa, esteja sobre a tua família. Que o Senhor te leve de volta para a sua casa, em paz e em segurança. Que Ele continue te guardando no restante dessa semana, te protegendo. Que o Senhor te abençoe, no nome de Jesus de Nazaré. Amém, queridos? Glória a Deus. Então nós estamos encerrados. O irmão pode cumprimentar o seu irmão. Amém? Glória a Deus.